Olá, hoje a TV Jornal da Cidade Online entrevista o analista de segurança Benê Barbosa, que há muitos anos traz esclarecimentos sobre a posse e porte de armas. Obrigada por conversar conosco. Imagina, não tenho que agradecer eu que isso é a oportunidade. Benê, a quem interessa manter a população desarmada? Quais os grupos que lutam por isso hoje no Brasil? Hoje, basicamente, o principal grupo é aquele daqueles que acreditam que o Estado precisa ter ou deve ter o monopólio da força. Ou seja, eles não aceitam que o cidadão, de uma forma individual, também possa garantir a sua própria segurança. Né? Eles querem, de qualquer forma, né, desarmar esse cidadão e manter esse monopólio da força, o monopólio das armas na mão do Estado somente. Inclusive, em 2005, né, houve um referendo no qual a população disse não ao desarmamento, votando contra a proibição de venda, votando contra a proibição de venda legal de armas no Brasil. Mas isso foi ignorado pelo governo Lula. Hoje nós temos um presidente que defende uma política armamentista. Quais avanços na prática a gente teve de lá para cá? Olha, é sempre muito importante, né, relembrar que nós tivemos esse referendo, que a maioria absoluta da população votou contrária à proibição da venda legal de armas, portanto, né, votou, mesmo que indiretamente, na manutenção do direito do cidadão, se quiser, se tiver preparo, toda essa questão, né, de possuir uma arma para sua defesa. Infelizmente, né, ficou muito claro que para um grande grupo aí de políticos, né, e de governantes, o voto só vale quando lhe favorece, ou quando favorece a sua visão de mundo. Né? Então, como eles perderam, não esperavam perder, eles simplesmente ignoraram esse referendo como se ele nunca tivesse ocorrido. Né? Isso aconteceu durante a presidência do Lula, depois na gestão da Dilma, depois na do Temer, e ainda, infelizmente, parece que ainda isso não foi aceito por grande parte do nosso Congresso, né? Os senadores e deputados federais aí eleitos, mesmo muitos deles sendo eleitos com a bandeira conservadora, tentam, de qualquer forma, manter o Estatuto do Desarmamento da forma que ele está hoje. Quando a gente fala em desarmar a população, a gente não está falando de fuzis do tráfico, dos armamentos de guerra encontrados com marginais, mas sim de armas registradas de baixo calibre que a população possa ter. Porque os bandidos, eles não adquirem arma de forma legal, né? Vai sumir só o 38 do vovô. Exato. Uma coisa que precisa ficar sempre muito clara, né, foi muito importante, muito pertinente a sua pergunta, né, é sobre essa questão. Então, assim, a primeira coisa óbvia, né, é que o bandido não compra armas em loja, né? Ele não depende do comércio legal para se armar. Nós temos um Estatuto do Desarmamento que foi aprovado e está em vigor desde 2003. Nós tivemos sucessivas campanhas voluntárias de desarmamento, onde as pessoas entregaram as suas armas. Nós continuamos tendo aí, por ano, milhares de armas apreendidas pelas forças de segurança. Nesse período também, 90% das lojas de armas fecharam no país. Nós tínhamos mais de 2.000 lojas, acabamos com 200 e poucas lojas. Ou seja, o comércio legal ele foi fortemente impactado pela nova normativa, pelo chamado Estatuto do Desarmamento, exatamente como eles previam que aconteceria, né? E isso, de forma nenhuma, impactou no arsenal criminal, no arsenal ilegal na mão dos criminosos, né? Porque eles continuam se abastecendo, obviamente, por meios ilegais, contrabando, fabricação clandestina, né, desvio, etc. Ou seja, o bandido ele vai dar um jeito sempre de se armar,
E, da mesma forma, não depende da questão de, essa arma pode, essa arma não pode. Ele compra tudo que ele tiver dinheiro para comprar, sem nenhum tipo de restrição, né? A própria ideia, né, de que, o cidadão, ele compra uma arma, tem essa arma furtada ou roubada e vai parar na mão do crime, também é absolutamente falsa, né? Se isso fosse verdade, nós teríamos visto, nesse período, uma diminuição desse arsenal criminal. Isso não aconteceu. O que a gente vê, ano após ano, é principalmente o crescimento da apreensão de fuzis e de armas que não estão acessíveis ao cidadão, mostrando que os caminhos da ilegalidade são outros. Nos últimos meses, a gente viu nos Estados Unidos famílias inteiras tendo a chance de proteger a sua propriedade e suas vidas, né, de manifestantes violentos porque tinham uma arma. Qual a sua opinião sobre isso? Isso é a demonstração máxima de democracia, né? E de que tem que ficar muito claro que o Estado, por mais boa intenção que ele tenha, por mais equipamento, por mais preparo, ele não é onipresente, né? Ele não é onipotente, ele tem suas limitações. E no Brasil, essas limitações, quando se entra na questão da segurança pública e na segurança individual, elas são gritantes, né? Então, imaginar que em algum momento o Estado ele vai poder estar sempre ao seu lado, ao lado da sua família, na porta da sua casa, do seu comércio, né, do seu sítio, da sua fazenda, para te proteger, é uma promessa falsa, né? Inclusive, é uma deturpação da própria ideia de segurança pública, porque a ideia de segurança pública, como ela está prevista em todos os países do mundo, não é você garantir uma proteção individual 24 horas por dia para cada cidadão. Isso seria uma utopia, aliás, uma distopia, né? Portanto, esse mesmo Estado não pode coibir o cidadão de defender aquilo que é seu, né? Seja a sua liberdade de expressão, seja a sua propriedade, seja a sua vida e a integridade da sua família, né? Então, essa demonstração que ainda está havendo nos Estados Unidos mostra exatamente a importância de você ter uma sociedade que tem aí o acesso garantido à arma de fogo como um instrumento de defesa desses seus direitos. Nesse debate sobre armamento, muita gente não leva em conta a necessidade da pessoa que mora no campo ter uma arma, né? Longe do poder público, o produtor rural ele precisa de uma arma para proteger a sua casa, né? Existe alguma política nesse sentido? Olha, nós temos um país gigantesco, né? Com uma área rural, né? Muito, muito, muito grande, muito vasta. Nós temos comunidades, né? A 300, 400 quilômetros de uma grande cidade, no meio da floresta, como é o caso da região norte. Eu estive lá há pouco tempo, né? Pude ver isso pessoalmente, né? Então, você imaginar que um ribeirinho, né, que está a 300 quilômetros, ou seja, 2, 3 dias, 4 dias de barco de Manaus, onde não há qualquer possibilidade da segurança pública intervir numa necessidade, né? Como é que você imagina que essa pessoa vai ficar sem uma arma de fogo, né? E o grande problema é que hoje a nossa legislação não garante isso. Ela é uma legislação burocrática, restritiva, cara e elitista, que impede exatamente essas pessoas mais pobres de terem uma arma legal para sua defesa. Infelizmente, essas pessoas acabam indo para a ilegalidade, né? Precisam, né? Acabam sendo obrigadas a se abastecer, né, de contrabandistas, com armas contrabandeadas, com munição contrabandeada, exatamente porque nós temos um grave problema no nosso Congresso, né? Que quando ele pensa as leis, ele pensa as leis, via de regra, para os grandes centros urbanos, né? Então, na cabeça do nosso legislador, quando você fala em requisitos para comprar uma arma de fogo, ele imagina o quê? Um cidadão de classe média, que mora em São Paulo, que mora no Rio de Janeiro, que mora em Brasília, que mora aqui em Florianópolis, que tem acesso, que tem estudo, que tem dinheiro, e aí ele vai conseguir comprar uma arma de fogo. Só que ele esquece que 90% do país não é
representado por pessoas assim, né? Então, isso é uma luta antiga nossa, né? Deveria haver essa diferenciação, ou seja, um ribeirinho que quer comprar uma espingarda de um cano para sua sobrevivência não pode ter os mesmos quesitos que eu que estou aqui, né? E quero comprar uma pistola nova, né? Deveria haver uma facilidade nesse sentido para garantir esse direito, porque impedir realmente que ele tenha uma arma, ninguém vai conseguir impedir. Você poderia desmistificar os principais argumentos dos desarmamentistas? Quais são as piores falácias que você já leu e ouviu? Olha, elas são tão comuns e tão corriqueiras que elas acabaram virando um livro, né, que eu escrevi, né, em coautoria, que é o Mentiram para Mim sobre o Desarmamento, né? Que ela traz, esse livro traz exatamente as 9 principais mentiras que são contadas ao longo desses quase 30 anos que eu atuo nessa questão, né? Então, por exemplo, que mais armas causam mais mortes, né? Causam mais criminalidade, isso é falso, né? Que o governo está preocupado com você, com a sua segurança, quando ele diz que ele quer te desarmar, né? E a história do mundo mostra que não é assim, né? Muito pelo contrário, né? Todos os governos autoritários desarmam a população para garantir o poder, né? E por aí vai. Em 2019, o general Mourão falou que ainda bem que a população da Venezuela estava desarmada, senão haveria uma guerra civil. O que você achou desse comentário? Lembrando que, apesar do presidente Bolsonaro ser armamentista, alguns membros do seu governo não são, né? Foi uma frase de uma infelicidade, né? Absurda, né? Uma frase completamente inaceitável, né? O que o nosso vice-presidente estava dizendo ali é que é melhor ter um povo subjugado por uma ditadura, morrendo de fome, do que tendo a possibilidade de se rebelar contra esse tirano que o oprime, né? Infelizmente, essa visão do general Mourão, ela não é única, né? Ela não é só dele, né? Muitas pessoas, principalmente no meio militar, no oficialato militar brasileiro, pensam exatamente dessa forma, né? Eles acham que não, que a população não tem que ter armas de fogo. Isso é histórico no Brasil, né? Histórico. E vem muito fortemente, né, esse entulho autoritário, né, na questão das armas de fogo, vem diretamente do ditador Getúlio Vargas, que foi quem começou a impor esta mentalidade nas Forças Armadas. Então, lá em 1935, né, ele coloca o exército para colocar essa questão, a fabricação, a venda, até o tiro esportivo é controlado pelo exército no Brasil, né? Isso não existe em nenhum país democrático do mundo, simplesmente não existe. Tudo isso vem de Getúlio Vargas, um ditador, né? Com grande simpatia pelo fascismo, né? Em especial pelo fascismo de Mussolini. Então, nós precisamos mudar essa mentalidade, né? E é isso que eu tenho trabalhado todos esses anos, né? É trazer informações, né? Fazer com que a pessoa enxergue que, de repente, aquilo que ela acredita, ela está errada, né? E isso acontece, né? Porque essa contaminação, né, vem de décadas, né? E não vai, obviamente, acabar do dia para a noite. Então, assim, dentro do governo Bolsonaro, há muitos, mas muitos desarmamentistas, né? Muitas pessoas que acreditam que o cidadão não tem cultura, ou não pode, ou não deve ter uma arma de fogo para sua defesa. Bom, ainda falando sobre o seu livro, né? Deixa eu aproveitar que eu estou falando com o best-seller, o autor aí do Mentiram para Mim sobre o Desarmamento. Esse livro, ele foi lançado em 2015, mas os assuntos, eles continuam assim, as discussões ainda são muito atuais, né? Não, ele continua completamente atual, né? Completamente atual. Eu até me entristeço, né, disso, porque você vê que o debate acaba realmente não se aprofundando, e não se aprofunda porque quase tudo que é dito, né, sobre,
né? Exato, quase tudo que é dito a favor do desarmamento é de alguma forma deturpado, ou uma falácia, ou muitas vezes uma pura e simples mentira, né? Então ele continua atual, tanto é que ele continua vendendo hoje, né, tanto quanto, ou mais até, do que ele vendia no seu lançamento, né? Não só isso, né? Nós estamos agora preparando também um livro, né? Deve ser lançado agora no segundo semestre, com coletânea de artigos meus, né? Dos últimos 20 anos. Eu tenho mais de 200 artigos publicados, nós fizemos uma coletânea. E alguns artigos ali de 10, 15 anos, né, atrás, e que também continuam atual, né? Continuam atuais, porque continuam repetindo as mesmas coisas. É uma coisa impressionante, né? E até assustadora. Para quem gostaria de ter uma arma, mas não conhece os trâmites para isso, o que você poderia explicar? Olha, hoje, o que você precisa, né? Você tem que ser maior de 25 anos, comprovar a renda lícita, fazer um teste de tiro para, né, comprovar que você sabe utilizar uma arma de fogo, fazer um teste psicológico para comprovar que você tem capacidade mental, saúde mental, para ter uma arma de fogo, né, entregar todas as certidões, e aí você vai conseguir comprar uma arma para ter na sua casa, você não vai portar essa arma, né? Ou seja, é um processo, como eu já disse, né, muito burocrático, muito caro, né? Dependendo de onde você mora, ele se torna quase inviável, né? Se você não mora próximo dos grandes centros ou não tem dinheiro para pagar um despachante, né, para fazer toda essa documentação, né? E é exatamente por isso que a gente luta, né? Para tornar uma coisa acessível, né? Nós não podemos continuar tendo uma legislação que beneficia ou protege apenas aqueles que têm dinheiro e estudo, né? Nós temos que ter uma legislação que seja igualitária para o brasileiro, né? A minha vida não vale nem mais nem menos que a vida de um juiz, de um ministro, de um carteiro, né? De um gari, de um fazendeiro, né? Todas as vidas importam nesse sentido, né? Todas as pessoas tinham que ter o seu direito de autodefesa preservados, independente dos seus cargos, né? Então você tem juízes, o juiz tem porte de arma, o promotor tem porte de arma, né? Todos os ministros que eu conheço que pediram lá, fizeram a requisição do porte de armas, conseguiram o seu porte de armas. Todos os deputados federais e estaduais que eu conheço que fizeram e pediram porte de arma, conseguiram o seu porte de armas. Ué, desculpa, será que a vida de um deputado, né, de um senador, de um ministro, vale mais do que a vida daqueles que o elegeram? Eu tenho certeza que não, né? E por isso que a gente precisa mudar as regras aí dessa legislação, e para isso a gente depende do Congresso. Tá certo. Obrigada, Benê. Eu que agradeço, Berenice, foi um prazer. Hoje, então, conversamos com um especialista que esclareceu tudo sobre posse e porte de armas, Benê Barbosa. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília, para a TV Jornal da Cidade Online.